Desde o século XVIII, historiadores apontam para o antigo festival pagão ao falar da origem do Halloween, o festival celta de Samhain, termo que significa o fim do verão. O Samhain durava 3 dias e começava em 31 de outubro. Segundo ainda os acadêmicos, era uma homenagem ao rei dos mortos. Que isso? Que vídeo é esse? Até eu me assustei. Produção, que vídeo é esse? Estranho, hein? Poxa, nós temos um roteiro aqui a seguir. Nossa primeira treta da história é sobre a Reforma Protestante, sobre como Lutero desafiou toda uma estrutura política, social e cultural voltada à Igreja Católica. O que aconteceu? Vídeo estranho, hein? Hã? Vai me explicar, vai dar conversa fiada agora. Vamos lá. Certo. Então você quer dizer que a confusão aí foi em relação às datas? Certo. As datas, porque dia 31 de outubro comemora-se o Halloween, um festival pagão com mais de 2000 anos. Alguns historiadores apontam com mais até de 3000 anos. Certo. E a Reforma Protestante ali, com a sua pedra fundamental, de acordo com algumas vertentes protestantistas, pode ser considerada a partir do dia 31 de outubro também, dia 31 de outubro, de 1517. Essa é a confusão, então? Poxa, mas nós temos um roteiro aqui. Não adiantou nada? Pois é. Entendi. Então tá, né? Fazer o quê? Pessoal, beleza? E aí, como que vocês estão? Sejam bem-vindos, então, ao canal Tretas na História. Esqueçam esse vídeo aí, tá? Produção, por favor, hein? Ó, vamos tentar caprichar um pouquinho mais pra nossa galera aqui. Esqueçam esse vídeo e se concentrem na Reforma Protestante. É a treta que vai dividir, por exemplo, a Igreja Católica, que vai trazer uma nova percepção de culto, uma nova percepção de entendimento da palavra sagrada, dos domínios da Igreja Católica e, sobretudo, dos limites nesse momento. Então, o Lutero ele vai ser fundamental para uma espécie de consolidação, então, desse movimento do renascimento cultural. Cara, a Idade Moderna vai trazer muitas tretas, mas essa é uma treta fantástica porque vai dividir a igreja, né? Vai trazer uma nova percepção. Portanto, nesse momento, sejam bem-vindos a Tretas na História com Reforma Protestante. Para a nossa primeira treta da história. O nosso primeiro tema, Reforma Protestante. E assim, por mais que pareça um tema um pouco calmo, um pouco tranquilo, nós estamos falando de religião, enfim, na verdade vocês vão perceber que foi um dos momentos mais tensos da história da Idade Moderna, né? Lógico, não desmerecendo todos os outros eventos e tal, mas aqui há um divisor de águas para o cristianismo. Aqui nós estamos pensando numa numa vertente, num novo conceito de religião surgindo, certo? E as consequências sociais, políticas, econômicas e culturais vão gerar inclusive até guerras civis. Nós vamos trazer, por exemplo, o cristianismo, que já vinha com uma vertente autoritária dentro da Igreja Católica, só vocês mencionarem, por exemplo, as cruzadas, e esse mesmo autoritarismo, ele vai ser transferido, portanto, para o protestantismo. Então é muito importante que se tenha uma definição. A definição ela é muito importante justamente para trazer o assunto à tona. Então quando eu falo de reforma protestante, eu estou falando de um movimento religioso que rompeu com toda a estrutura da Igreja Católica,
com toda a autoridade papal, com todos os aspectos controladores dessa religião que dominou durante a Idade Média como um todo, tá? Quando eu analiso, por exemplo, a Idade Média, eu vou perceber que existe em grande medida um eu objetivo. Quando eu pego esse aspecto do eu objetivo, é aquele sujeito que vive apenas para Deus, tá? E aí no renascimento cultural eu vou perceber que está surgindo ali um eu subjetivo, um eu mais voltado ao próprio entendimento do mundo, do universo, da natureza, enfim. É um eu que ele não deixa os preceitos da religião, ele não abandona a Igreja Católica, não é um eu ateu, tá? Mas ele vai questionar a todo momento essa autoridade onipresente e onipotente de Deus, certo? Então essa é a definição. E aí, quando eu penso em qualquer evento histórico, eu preciso me fazer essas 3 perguntinhas. Eu gosto de trabalhar com esse conceito da tríade, porque me faz dimensionar com um pouco mais de precisão, por exemplo, o acontecimento histórico que eu estou estudando. Então, dimensionando com mais precisão esse acontecimento histórico, eu vou ter aqui essas 3 perguntinhas, essa tríade fundamental. Né? Essa tríade é fundamental para entender qualquer evento histórico. E isso eu passo para os meus alunos também. Onde? Quando? E por quê? Onde, quando e por quê? Onde? Né? Movimento reformista, onde ele teve mais força. Então, na Alemanha, na Suíça e na Inglaterra. Na Inglaterra, então, vocês vão até perceber como que o rei Henrique VIII ele vai se utilizar desses preceitos do protestantismo até para abandonar toda a autoridade da Igreja Católica em relação à Inglaterra, ao reino da Inglaterra, né? Quando? Século XVI. E por quê? Quando a gente pensa na Reforma Protestante, nós temos que pensar em toda a autoridade cultural, política que a Igreja Católica exercia durante a Idade Média. E aí, você tem desde o século V, por exemplo, o Santo Agostinho lá já questionava alguns aspectos da Igreja Católica. Você tem desde o século V alguns movimentos tentando então mostrar as fissuras da cultura católica, as fissuras do comportamento da Igreja Católica. E aí, por quê? Não reconhecia a autoridade papal, negava o culto aos santos e justificava que o ser humano poderia ser abençoado fora da igreja, mas não longe de Cristo. O Santo Agostinho, lá no século V, ele vai trazer uma vertente neoplatonista também para pensar um pouco os preceitos da igreja, e ele diria o seguinte, que o ser humano ele não está condenado pelas suas ações. Ele tem um momento para repensar as suas práticas e, a partir daí, adquirir algum tipo de perdão. Né? E essa era a crença do Santo Agostinho. E o Lutero também vai se apropriar muito disso. Na verdade, o Lutero ele é um monge agostiniano. Então nós temos que pensar o seguinte. Primeiro, existem as influências externas que geraram a Reforma Protestante, que geraram essa treta enorme entre eles, e existem as influências internas. É importante destacar aqui que as influências externas nós não iremos abordar nesse momento, certo? Por força de uma série de questões. Vamos nos concentrar então nas influências internas, que é mais parte da estrutura da Igreja Católica, o comportamento, enfim. O primeiro questionamento do Lutero vai ser em relação à autoridade papal, né? Em relação à autoridade papal, sacramentos e corrupção do clero. Pessoal, corrupção dentro da Igreja Católica, né? Uma corrupção praticamente entre os clérigos, entre a sociedade, enfim, uma estrutura totalmente corroída pela natureza egoísta humana, pela natureza egoísta humana. E aí,
quando a gente questiona essa estrutura interna da Igreja Católica, nós vamos perceber que um dos principais pontos de Lutero, uma das principais críticas, era a venda de indulgências. A venda de... Esta noite, o Papa, o vigário de Cristo, irá lhes dar um presente que irá salvá-los desse fogo. Uma indulgência especial ligada à construção da igreja. Galera, que absurdo isso! Eu fico imaginando, será que acontece na atualidade? Fica a dica, hein? Segredo nosso. Bom, dentre os aspectos que desestruturaram internamente a Igreja Católica, nós temos a simonia, que nada mais era do que o processo de venda das relíquias sagradas. Relíquias sagradas essas como a cruz de Cristo, a coroa de espinhos, lágrimas de Maria. Só para vocês terem uma noção, a cruz, todos os pedaços da cruz, daria mais de uma cruz, né? Todos os pedaços vendidos, comercializados e tal. A coroa de espinhos, todos os espinhos que se encontravam nelas, dariam mais de uma coroa de espinhos. E como você precisar, por exemplo, o caráter das lágrimas de Maria. Enfim, na verdade nós tínhamos esse todo o processo que incomodava muito Martinho Lutero. E para ele, a igreja passava por um processo de crise moral. Tá? Quando o doutor em teologia, ele era doutor em teologia, o Martinho Lutero, quando ele propõe as 95 teses, e ele vai expor as 95 teses e tal, e o Papa Leão X fica emputecido com ele, é justamente pensando nessas características, tá? Por exemplo, uma das teses de Lutero vai dizer que a população deveria ter acesso à Bíblia. A população não falava o latim clássico, longe do latim vulgar falado nas ruas. O latim clássico era o latim utilizado nas instituições, dentro da Igreja Católica, e a população pouco dominava o latim clássico porque também não sabia ler. Então olha também a sacada do Lutero. Ele pensou, poxa, que instituição injusta, não permite que o povo tenha conhecimento da palavra. Outro aspecto também é que a salvação viria pela fé e não propriamente dito pelo comportamento dentro da igreja, né? Você poderia estar salvo fora da igreja, porém dentro do cristianismo. Essa foi a grande sacada de Lutero e que trouxe pra gente assim, uma das maiores tretas para pensarmos por quê. O Papa Leão X vai se sentir extremamente ameaçado com isso. Ele estava vendo toda uma estrutura que por séculos sobreviveu ali, dominando aquela sociedade europeia, toda uma estrutura ruir na sua frente. E por conta do quê? Por conta de alguns questionamentos de um monge agostiniano, Martinho Lutero. Bom, nesse aspecto, Martinho Lutero, ele foi condenado a se retratar, porém, ele continuou defendendo as 95 teses. Ele tinha um apoio muito grande dos principados ali da região da Alemanha, que é a Alemanha hoje, e por isso ele acabou não sendo condenado como outros filósofos, outras pessoas que batiam de frente com essa instituição tão poderosa que era a Igreja Católica. Giordano Bruno, por exemplo, foi queimado na fogueira. E Nicolau Copérnico não foi queimado, né, mas foi condenado. Ele morreu, sorte dele que ele morreu antes de ser queimado pela Igreja Católica. E o Galileu Galilei, que negou todo o seu experimento, toda a sua experiência a respeito da teoria heliocêntrica para continuar vivendo. Então nós temos aí uma treta muito grande do Lutero, por exemplo, batendo de frente com uma instituição poderosíssima, certo? Os desdobramentos da Reforma Protestante eu vou colocar em outro vídeo para não ficar tão extenso, certo? Eu fico por aqui. Esse é o canal Tretas da História. Agradeço muito a presença de vocês. Presença? É isso? É isso? Não? Tá? É isso, produção? Não. Bom, agradeço muito a você que tenha
entrado, assistido, compartilhado esse canal. O objetivo desse canal é popularizar o conhecimento histórico, trazendo a ideia, um conhecimento de nível técnico, uma excelência acadêmica, justamente para a gente pensar nesses tempos em que o contato humano ele está tão mais limitado. Tá? Meu nome é Juliano Alves da Silva, sou professor de História da Rede Pública do Estado de São Paulo. Até mais!